Ei, gente linda, tudo bem? Depois de uma semana de lua cheia dessa alunação ariana que inaugurou o ano astrológico de 2023, resolvi gravar um conteúdo que eu acho que é muito pertinente, muito conectado ao que eu vi explodir de notícias no aspecto coletivo nessa alunação. A gente viu pipocarem notícias, né? E eu vou citar algumas delas para exemplificar. O episódio do Dalai Lama, pedindo que uma criança chupasse sua língua. Episódios que eu não vou entrar em detalhes, mas super julgados de racismo. E também episódios de violências nas escolas, que vitimizaram, em sua maioria, meninas, mulheres. E aí a gente vai falar aí sobre essas notícias como exemplos de, pedofilia, uso do poder para satisfação sexual, questão racial, machismo. Essas são as temáticas que entraram em evidência, que trouxeram muito burburinho, muito diálogo, muita conversa, muita notícia, fizeram a gente refletir, pensar. No meu caso, me fizeram ter pesadelos e vários gatilhos e muita confusão emocional. Aí eu resolvi que eu precisava gravar um conteúdo para falar sobre a relação dessas notícias com um trânsito lento astrológico que a gente está vivendo desde o dia 7 de março e vamos viver até 2025, que é a passagem de Saturno pelo signo de Peixes. Saturno é um planeta ligado a amadurecimento, a estruturação e organização, a responsabilidade e a trabalho, a esforço, a comprometimento. Quando Saturno atravessa um signo que demora por volta de 2 anos e meio, a gente vive um amadurecer, um estruturar, um organizar daquelas temáticas que envolvem aquele signo. E eu vi muitos astrólogos falarem da passagem de Saturno por Peixes, Peixes, esse último signo do zodíaco, esse signo do elemento água, que está ligado aos sonhos, à imaginação. Como um principal, que eu vi ser divulgado é que Saturno por Peixe vai falar da gente amadurecer os nossos sonhos, a gente entender que sonhar só não basta, que a gente precisa se comprometer, que a gente precisa estruturar as coisas da nossa vida para que o nosso sonho combine, seja um reflexo, um fruto daquilo que a gente tem construído. O que eu acho muito maravilhoso, é uma ótima interpretação e que faz muito sentido com o que eu interpreto. Mas quando eu vi essas notícias pipocando, me veio muito uma agonia, uma angústia de dividir com vocês algumas percepções que também, para mim, trazem essa imagem ali, esse simbolismo de Saturno passando por Peixe. Peixes é um signo ligado ao inconsciente coletivo. É o signo que corresponde à saúde mental, à saúde emocional e espiritual. É um signo que corresponde à reconexão com o todo que uma alma experimenta. Então, quando a gente nasce na astrologia, aquele marco do ascendente, a gente vai falar da casa 1, sobre a individualidade, sobre a individuação de uma pessoa, sobre aquilo que ela se torna. A gente se torna na nossa existência um corpo, formas de gesticular, formas de comunicar, um nome, uma imagem. E isso, apesar de se transformar ao longo da vida, aquela vida a gente identifica aquele mapa de nascimento, ele é um só. E a gente vive ali trânsitos, vive desdobramentos, vive várias mudanças, mas aquela pessoa, ela é uma só, que é esse processo de individualização. Mas o Peixes, ele representa esse processo de reconexão com o todo. É aquilo que interliga todos nós. Nós todos temos vários elos invisíveis, para além dos visíveis, que são as nossas amizades declaradas, as nossas colegas de trabalho, de convívio, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Tudo isso são os elos ali que a gente sabe nomear, mas existem elos invisíveis entre pessoas que a gente sequer sabe o nome, mas elas estão conectadas a gente de alguma maneira porque existem na mesma época que a gente, ou porque existiram numa época e influenciaram a nossa existência atual. E eu acho que o Peixes, ele fala muito, esse signo, sobre aquilo que é invisível, sobre aquilo que não está tão claramente posto. E quando a gente vai falar sobre o amadurecimento de algo que não é tão visível e do que não está posto, eu acho que essa passagem de Saturno por Peixes, ela fala também muito fortemente sobre o amadurecimento que precisamos ter em relação às questões ligadas ao inconsciente coletivo.
amadurecimento necessário das questões ligadas à saúde mental coletiva, saúde emocional e espiritual coletiva. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão adoecidas mentalmente e que, infelizmente, por conta da configuração capitalista, da configuração neoliberal dos nossos tempos, a gente vive esse enfrentamento às questões desafiadoras da saúde mental, espiritual e emocional como questões individualizadas. Cada um acha que tem que ir para a sua própria terapia, preciso de um psicólogo, mas a gente precisa falar sobre saúde mental de um ponto de vista de enfrentamento coletivo também e sobretudo, porque ninguém se cura sozinho. Se eu vivo numa sociedade que perpetua o racismo, não o enfrenta, uma sociedade que lava suas mãos diante do racismo, uma sociedade que perpetua o machismo, o patriarcado e que lava suas mãos diante dessa problemática social, em que a gente vê grupos fazendo seus esforços para encontrar mecanismos de luta para combater um mal que acomete todos nós e não só uma parcela. Tem uma parcela, sim, que é a mais prejudicada, né? Parcelas, quando a gente vai falar da questão do racismo, pessoas não brancas são as mais prejudicadas. Quando a gente vai falar sobre o machismo, pessoas que não são o homem cis, hétero ali, ele que é o mais privilegiado dessa imensidão de diversidade que o mundo compreende, mas todos, na verdade, somos prejudicados por essas questões sociais, porque essas questões sociais de absurda desigualdade, elas fazem aflorar adoecimentos emocionais, espirituais e psicológicos e psíquicos que vão se desenvolver muitas vezes e desencadear questões físicas, que vão desencadear emoções difíceis de lidar coletivamente. E aí a gente vai vendo problemáticas que vão se retroalimentando e que vão fazendo adoecer toda uma coletividade. Então, quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente precisa pensar que existem fatores que fazem uma sociedade adoecer e que isso precisa ser enfrentado coletivamente e pensado coletivamente. A saúde mental, ela precisa ser olhada de um lugar de mais responsabilidade, porque não é só sobre ir para terapia. Não adianta nada uma pessoa que sofre racismo todos os dias e que é vítima não só do racismo individual em suas relações, ambientes que frequenta, mas também do racismo estrutural, ou seja, ela é afetada por desigualdade salarial, por dificuldade maior para encontrar um emprego, por dificuldade de ter relações de igual para igual. São várias camadas de um problema e que atingem de diversas maneiras. Então, essa pessoa ela pode ir para a terapia e minimizar alguns danos e reparar alguns danos, mas se a gente não enfrentar as questões sociais que causam os adoecimentos coletivos, a gente vai estar ali enxugando o gelo o tempo inteiro. Não é sobre deixar de ir para o psicólogo ou para o terapeuta, ou de deixar de buscar mecanismos de cura ou de reparação de danos, de questões emocionais, mentais, psíquicas, mas sobretudo sobre a gente ampliar o debate para a saúde como do ponto de vista integral, porque saúde não é só a falta de sintomas, a ausência de sintomas físicos, mas é sobretudo o equilíbrio íntegro de um ser, em que ele tem equilíbrio nas suas relações, ele consegue traçar e sustentar limites. Esse ser, ele consegue se relacionar de uma maneira que é saudável, que não invade seus limites e seu desejo de autonomia e de individualidade, mas ao mesmo tempo não vai para um lugar de isolamento. É sobre desenvolvimento intelectual, é conseguir ter saúde mental, emocional para poder estudar algo que tem interesse e algo que vai construir para a coletividade, para a sociedade, algo importante. É poder não ter sintomas físicos e cuidar bem dessa carcaça, que é esse instrumento material pelo qual a gente, através do qual a gente vive as experiências carnais, mundanas. É ter saúde emocional e psíquica em sua relação financeira, é não se desesperar o tempo inteiro por esse dinheiro e aí tirar a energia e o foco da criatividade, de uma vida emocional, relacional, saudável e frutífera, em que pode doar carinho, doar ternura, em que pode receber carinho e ternura, sem estar o tempo todo estressado e ansioso. É ter uma vida sexual digna, respeitosa, não ter invalidado as suas
suas emoções, seus sentimentos, suas sensações naquelas experiências, ser respeitado em seus limites, mais uma vez. Sentir preenchido de vida, é ter vontade de viver, que é a satisfação espiritual, que é o desejo de contribuir, de somar, é acreditar que a gente pode conhecer pessoas valiosas, é acreditar que a gente pode construir realidades mais saudáveis, mais bonitas, mais harmoniosas, mais equilibradas para todos nós. Tudo é saúde. Saúde não é só a ausência de sintomas físicos que falem de algum desequilíbrio. É muito mais profundo do que isso. E a passagem de Saturno por Peixes, quando a gente vai relacionar as notícias que pipocaram na semana de lua cheia, para mim é uma grande chamada para pensar que quando a gente tem problemas sociais, como o abuso das crianças, abuso de poder, armas de fogo, discursos de ódio que vem crescendo na rede, na internet, e que vem causando problemas muito grandes na saúde mental das crianças e dos adolescentes, as guerras, né, que a gente vê mundo afora e que trazem desequilíbrios emocionais, mentais, que trazem medo, que trazem ódio, que trazem inseguranças, que trazem desconfianças, que tiram a vontade de viver, que afetam a nossa criatividade, a nossa paixão, a nossa fé, a nossa esperança. Quando a gente vai falar sobre o racismo e o machismo e outras questões ali, o capacitismo, a gordofobia, enfim, uma série de desdobramentos, né, perigosos e muito agressivos. E eu acho que essa passagem de Saturno por Peixes, ela é uma grande chamada pra gente olhar que existem vários aspectos da nossa sociedade que a gente precisa cuidar com muito mais atenção. Enquanto a gente estiver tendo pesadelos que vêm dessas notícias, enquanto a gente ainda sentir tremores e sentir, enfim, vários desconfortos, malestares emocionais, psíquicos, que vêm de um lugar, de uma sociedade desgovernada, em que a gente não está falando de enfrentamento coletivo de questões tão profundas, a gente vai continuar sem fazer a tarefa de Saturno em Peixes, que é se responsabilizar e amadurecer a nossa relação com o que é invisível, com o que é misterioso, com o que é mais difícil de tocar, de enxergar e de nomear, que são os nossos elos invisíveis, que é o nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é o que dá direções invisíveis para nossas escolhas e decisões. Nós todos somos influenciados por coisas que não vemos, por coisas que foram passadas geração por geração. Nisso estão incluídas também dores, estão também incluídos sofrimentos. A gente passa isso também para as próximas gerações. E é um trabalho da nossa existência, da nossa vida no aqui e agora, da presença, amadurecer a nossa relação com o que é invisível, cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde emocional, coletivamente. É legitimar todas as emoções, é parar de maldizer alguns sentimentos e fingir que eles não existem, é sair daquele lugar puritano de que essas emoções não me atravessam e a gente pensar coletivamente que todos somos humanos e todos sentimos emoções que podem ser destrutivas se mal canalizadas, destrutivas se chegarem a um lugar de explosão. E é pensar caminhos e estratégias coletivas, mais uma vez, para a gente aprender a transitar pelas emoções sem danificar a vida das outras pessoas, sem que um desequilíbrio em mim seja tão destruidor para os outros que me cercam. É aprender uma autorresponsabilidade coletiva por esses processos sutis, que as emoções, que as ideias, que o simbolismo causam na gente. Não venho aqui com uma proposta fechada, é mais um início de uma conversa, mas que eu acho que precisa ser dito. A gente está num momento em que é fundamental, é primordial que a gente assuma que essas questões nos afetam e nos abalam, ainda que nos afetem e abalem de maneiras diferentes. E é primordial que a gente pense em estratégias coletivas de amadurecimento em relação ao que é invisível. Ainda que a gente tenha tantas divergências de opinião, de visão, de sensação e percepção em relação a esse chamado invisível, que alguns podem chamar de energia, outros de Deus, outros de destino, outros de acaso, mas é fundamental que a gente, para coexistir junto de uma maneira mais saudável, entenda que esses elos invisíveis seguem nos enrolando
amarrando, guiando e muitas vezes bagunçando e confundindo também. Um beijo grande.